do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunha dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se forem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Constituído Senhor pela sua ressurreição, Cristo atua já, pela força do Espírito Santo, nos corações dos homens, mas suscita neles apenas o desejo da vida futura. Mas por isso mesmo anima, purifica e fortalece também aquelas generosas aspirações que levam a humanidade a tentar a vida mais humana e a submeter para esse fim toda a terra. Um bom dia a todos. Nessa frase do Concílio Vaticano II, nós abrimos a nossa reflexão de hoje. Cristo, pela força do Espírito, é presente no coração de cada um de nós. Cristo enseja a nossa alma em cada um de nós, que nós possamos, purificados e fortalecidos, sermos levados à ação generosa, a aspirações generosas que levam a humanidade a tentar, sobretudo, uma vida que seja mais humana e colocar-se na vida como verdadeiro seguidor de Cristo. Dessa forma, nós olhamos a resposta que Cristo hoje dá a Pedro: Tu segue-me. E assim todos aqueles que convivem com Cristo, envolvidos pela palavra de Cristo, apaixonados por Ele, seguem a palavra de Deus. Não se preocupa com mais nada, a não ser com a própria palavra de Deus, com o próprio sentido de vida que nós podemos dar através da palavra que nós escutamos, a palavra que nos ilumina, a palavra que nos transforma, a palavra que nos dá o sentido pleno para que nós possamos viver essa pessoa de Cristo no transcorrer da nossa vida. O testemunho de Cristo que nos é dado pelos apóstolos, que nos é transmitido pelos evangelistas, nos mostra essa convivência plena dos apóstolos com Cristo, e esse inserir-se na vida em Cristo e viver essa vida através de Cristo. Por aqueles que, apaixonados pela palavra de Deus, apaixonados por Deus, deixaram envolver-se inteiramente de tal forma que se colocaram como anunciadores dessa graça de Deus na vida dos homens. Assim, todos nós também somos chamados a seguir Cristo, a adentrarmos e conhecermos Cristo através dos evangelhos. Para Santo Agostinho, a pessoa unida a Cristo na cruz, nenhuma coisa é mais consoladora e gloriosa do que trazer consigo os sinais do próprio Jesus crucificado. Assim, aquele que adentra esse conhecimento de Deus, ele traz em si, através de si, os próprios sinais de Cristo. Papa Francisco nos exorta: o cristão que recebe a luz do batismo deve doá-la, isto é, cristão é uma testemunha. Assim recebemos em nós a luz no nosso batismo. Recebemos essa presença do que nos ilumina para que nós possamos seguir, movidos pela palavra e pela graça de Deus. E dessa forma nós devemos ser testemunhas de Deus, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à Igreja. Assim, caminhar com Cristo é caminhar com as perseguições. Caminhar com Cristo e amar a Cristo, ser testemunha firme e defender a Cristo em todos os momentos da nossa vida. Confessar diante de todos que nós amamos a Deus, seguimos a Deus e trazemos Ele dentro do nosso coração. Ser testemunha de Deus é entregar-se inteiramente, depois de uma convivência efetiva e afetiva com essa presença de Deus no transcorrer da nossa caminhada. Adentrar no conhecimento de Deus para transmitir Deus aos nossos irmãos.
Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.